vamos à nossa entrevista do dia, Luiz. É com prazer, com alegria que recebemos aqui o nosso amigo Renan Bertotti. Seja bem-vindo, Renan. Tudo bem, seu Luiz? Hoje o senhor se vestiu, o senhor me constrangeu aqui. Que isso? Não, porque ele tira sarro meu. Hoje, tu fez de propósito isso hoje, né? Seja bem-vindo, Renan. Que prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, Luiz. É sempre muito gratificante poder falar sobre essa área que eu tanto amo e é tão importante e praticamente está na vida. Está na vida de quase todas as pessoas, e né? Fazendo a diferença. Fazendo a diferença, com certeza. Orientando. E é tão gratificante poder compartilhar conhecimento, levar informação para outras pessoas, né? Que muitas vezes não têm noção dos seus direitos, enfim, de algumas garantias. Isso, para poder exigir, né? O seu cumprimento. Escritório, como é que funciona? Que localização aí? Banca. O escritório funciona no centro de Erechim. Bem localizado, o rapaz é bem localizado. Não, o cara bem localizado. Não é fraco, não. Fica no centro e graças a Deus nós temos uma grande demanda, né? Então isso é fruto do nosso trabalho, de um trabalho sério que é desenvolvido, né? Então, essas questões assim nos enchem de orgulho e são combustível para a gente continuar. É isso que incentiva, né? E incentiva para a gente continuar nessa linha, né? Que é sinal que estamos no caminho certo. Bom, doutor, eu fico muito feliz e que honrado também, muitos de nós aqui do Online, que o senhor tenha aceito o nosso convite de estar aqui hoje. O senhor que é um dos advogados, digamos assim, do nova linha do direito aqui de Erechim e defende o direito trabalhista, é uma das suas principais áreas de trabalho. E nós separamos alguns assuntos aqui, nós vamos falar esperamos que conseguimos falar sobre todos, que são assuntos importantes dessa área. Vamos falar de acidente de trabalho, doença ocupacional, trabalho sem carteira assinada, alguns direitos na hora de rescisão de contrato e também o assédio moral no trabalho, que são assuntos que vêm se destacando. E a gente separou algumas perguntas e a primeira pergunta, quando a gente fala em acidente de trabalho, que muita gente tem dúvida, doutor, é quando é acidente de trabalho e quando é a doença ocupacional, né? Como é que se diferencia casos assim desse tipo? Perfeito, Leandro. Na verdade, existem algumas diferenças, né, nessa linha. O acidente de trabalho é aquele acidente que ocorre enquanto o trabalhador está desempenhando suas atividades laborais. Tá? Já a doença ocupacional, ela é desencadeada pelas atividades que ele desempenha. E tem também a doença do trabalho, que ela é diferente da doença ocupacional, que ela é desencadeada pelo ambiente de trabalho. Então, qual a diferença de doença ocupacional e doença do trabalho? A doença ocupacional, por exemplo, é a LER, aquela lesão por esforço repetitivo, né? Então, a pessoa está todo dia fazendo o mesmo esforço e daqui a pouco vai desencadear uma doença ou precisa erguer os braços acima da linha do ombro, né, carregar peso, desenvolve uma bursite, alguma coisa nesse sentido, aí é uma doença ocupacional. A doença do trabalho, por exemplo, que ela é pelo ambiente, desencadeada pelo ambiente de trabalho, ela pode ser o ruído, por exemplo. Aí vai causar surdez. Então, não é propriamente da atividade dele, mas é do ambiente aonde o trabalhador está desempenhando sua atividade. E ainda, Leandro, tem uma outra doença que ela não é doença ocupacional e nem doença do trabalho, primeiramente dito, que é a doença degenerativa, que ela surge naturalmente na vida das pessoas, mas que o trabalho ele poderá agravar ou antecipar essa doença. Então, muitas vezes, mesmo sendo doença degenerativa, a empresa poderá ser responsabilizada proporcionalmente ao tamanho que ela participou no agravamento ou na antecipação daquela doença. Agora, que horas que é, Leandro? 7h27. 7h27. De repente, nossos amigos estão indo para o trabalho. Tá. Sofre um acidente. Qual é o tempo que essa pessoa está, tanto na saída como na chegada? A lei ampara algum deslocamento que causou algum acidente que está... Seu Luiz, esse é chamado acidente de trajeto. Tá? Acidente de trajeto. De trajeto. Ele se equipara ao acidente de trabalho, porém ele tem algumas diferenças. Para configurar o acidente de trajeto, vai ter que ser da onde?
do local da residência do trabalhador até a sede da empresa, né? Esse é o trajeto que ele vai fazer praticamente todo dia. Tanto vai na chegada como na saída. Tanto na ida quanto no retorno. Qual é a diferença? A diferença é que a regra geral não vai ter aquela indenização de, por exemplo, danos materiais e moral em face de uma possível sequela, incapacidade que aquele trabalhador venha sofrer. A indenização perante a empresa. Por quê? Porque vai faltar o nexo causal. Porque normalmente não é a empresa que agiu com culpa ou dolo, não é a empresa que causou o acidente. Terceiros que causaram. Isso. Porém, tem exceções. Quais seriam as exceções? Quando a empresa tem o transporte próprio e daqui a pouco ele está sucateado, em más condições, e o acidente acontece por isso. Esse vínculo daí. Aí pode gerar uma indenização, uma responsabilização maior da empresa. Também tem algumas exceções que, se tiver alguma proteção no contrato de trabalho nesse sentido, ou às vezes na convenção coletiva ou acordo coletivo do sindicato. Né? É difícil, mas existem essas exceções. E por outro lado, o acidente de trajeto ele vai trazer várias garantias comparadas às mesmas garantias do que o acidente de trabalho normal, que é a estabilidade, né? Estabilidade no emprego. Ele vai poder encaminhar, se afastar pelo INSS, encaminhar o auxílio doença por acidente de trabalho, vai ter recolhimento do dia. Ele não fica desamparado perante a lei. Não fica desamparado. Doutor, e se esse caso acontecer, por exemplo, no intervalo, né, que o trabalhador sai, por exemplo, no horário de almoço, ele tem alguma garantia? É a mesma lógica, Leandro. A mesma lógica. Se ele sair para o intervalo e estiver no deslocamento do trabalho até sua casa, acidente de trajeto. É a mesma lógica do início da jornada ou do final. Muito bem. Bom, outras dúvidas que a gente também levantou aqui é sobre o tempo em que o trabalhador pode ficar afastado do trabalho, né? Devido a um acidente ou uma doença, sem ter que ele pedir o benefício saúde do INSS, que é aquela situação que precisa passar por perícia ou tudo mais. Existe um período de afastamento? Com certeza. Na verdade, o trabalhador ele poderá ficar até 15 dias. Ele fica afastado, que é custeado pela empresa, os primeiros 15 dias. Depois, a partir do 16º dia, é encaminhado o benefício pelo INSS. Bem, Luiz. A questão agora, eu vou entrar numa questão mais delicada, que agora está impressa em moda, né? A questão do bullying, do assédio sexual. O que distingue uma da outra? O assédio, vamos falar do assédio. Hoje, porque assim, a gente às vezes está brincando com uma pessoa, Renan, e de repente essa pessoa pode levar para o assédio. Até que ponto a gente está amparado? Qual é os cuidados que teria que ter vamos falar de uma empresa, né? Porque o assédio hoje está terrível, né? Seu Luiz, o assédio, vamos dizer assim, é um dos institutos mais difíceis de se provar hoje, né? Por quê? Ele está muito em alta e que bom que a sociedade está tendo outros olhos para esse assunto. Como? Acordou, né? Isso. Agora, por que ele é difícil de se provar? Porque ele é invisível, né? Normalmente tu não vê, é o agressor e a vítima. Então, ali que mora a dificuldade de tu provar que ele é assédio. E aí tem um assédio moral, que, por exemplo, no seu exemplo do bullying, seria o assédio moral no ambiente de trabalho, e tem o assédio sexual, né? Que eles têm, a finalidade são diferentes. E os dois estão dentro do dano moral, né? São vertentes. A diferença, o assédio sexual, a finalidade do agressor é satisfazer o seu prazer sexual, né? Então, essa é a finalidade do agressor. Já no assédio moral, ele pode ter inúmeras outras finalidades, né? Inúmeras finalidades, o agressor. Por exemplo, ele tem concorrência com o colega, quer denigrir a imagem do colega, ou tem alguma desavença, né? Enfim, pode ser inúmeros motivos, né? E o que é esse assédio moral? São condutas abusivas que elas têm que ser reiteradas e com frequência. Então, para causar o assédio, ele não pode ser um episódio isolado. Agora, daí o senhor vai me dizer o seguinte, mas vem cá,
Então quer dizer que se for um episódio isolado não tem problema? Tem problema também. Poderá configurar um dano moral num episódio isolado, mas o assédio moral ele tem que ser várias ações, né? Então são condutas que vão ser reiteradas e com frequência. É aquela história de enchendo o copo, né? É uma tortura, porque aí vai acontecendo... Deixa eu aproveitar, Eliane, nessa questão. De repente, algum funcionário ou funcionária está sofrendo e está desconfiando. Como é que ele podia se precaver e de arrumar até uma testemunha? Porque Perfeito. Tem maneiras de fazer isso? É possível. Com certeza. Então, existem algumas maneiras até para o trabalhador se precaver. Né? Uma das principais seriam com prova testemunhal. Né? A prova testemunhal ela é bastante importante e é um dos meios de se provar. Aí daqui a pouco tem vídeos, áudios. Claro que muitas vezes é difícil tu ter acesso, né? Tem câmera no local de trabalho, mas é difícil ter acesso às imagens. Ou o celular também é difícil, tem muitas empresas que proíbem o uso do aparelho, mas pode ser com gravações, pode ser documentalmente, daqui a pouco conversas por WhatsApp, por e-mail, porque o assédio ele pode acontecer de forma escrita, pode ser verbal, escrita, por gesto, né? Tem inúmeras formas. E se ele for tão grave que o trabalhador daqui a pouco precise fazer um acompanhamento médico, psíquico, por exemplo, também até o laudo de um profissional dessa área também seria importante e é um início de prova também. Doutor, e quem foi condenado, por exemplo, conseguir ser condenado por assédio moral no trabalho, que a vítima consegue comprovar as situações qual é o tipo de pena que hoje o assediador moral recebe? Hoje, Leandro, a penalidade do assediador poderá ocorrer, por exemplo, a rescisão por justa causa, né? Vai ser apurado os fatos e se for enquadrado nas hipóteses legais, poderá ser demitido por justa causa e também no caso a empresa, poderá ser condenado por indenização por danos morais. Ainda não tem tipificação criminal, tá? Para esse tipo de conduta, mas existe um projeto de lei, tá? Que está tramitando que o seu texto prevê detenção de 1 a 2 anos mais multa em caso de ocorrência do assédio moral. Ainda não está em vigor, mas já é um caminho, né? Essa questão agora vamos entrar numa questão mais delicada. O Luiz aí se aposentou, fez um MEI, montou um carrinho, um aplicativo, aconteceu alguma coisa, qual é o amparo que hoje um motorista de aplicativo tem se acontecer um acidente ou até uma indenização? Ele pode reivindicar alguma indenização e de quem, se caso fosse possível? Essa questão do MEI, ela é bem complexa, seu Luiz, bem complexa porque o MEI ele é um microempresário individual, ele é autônomo, profissional liberal, tá? Parte do pressuposto que se for respeitado todos os requisitos legais desse tipo de contrato, a empresa para que ele presta serviço não teria vínculo com aquele negócio, tá? Agora, pode ocorrer desse contrato ser invalidado. Por exemplo, a empresa em que ele presta serviço começar a exigir coisas como se ele fosse funcionário da empresa. Aí cria um vínculo. Aí sim a empresa poderá ser responsabilizada. Mas vamos supor que não tenha esse vínculo, que ele é só o prestador de serviço, é como se fosse uma empresa individual, né? É uma empresa individual. Aconteceu algum acidente, alguma coisa, ele vai poder buscar os benefícios junto ao INSS, encaminhar o auxílio. Mesmo processo. A única diferença é a questão de buscar a indenização perante a empresa, que aí só se houvesse o vínculo. E como é que ele provaria que houve um vínculo? Teria que ter algum mensagem no WhatsApp? Olha, eu quero tal horário, começar a determinar o horário. Teria que se precaver nesse sentido aí. Aí que tá. Para provar o vínculo, qual que é a diferença? Ele vai ter que provar que ele não tinha autonomia, tinha que obedecer ordens, cumprir horário de trabalho, né?
a remuneração, enfim, ele vai ter que provar alguns requisitos para provar a pessoalidade, né? Mas aí vai caber a ele provar, e existe inúmeras formas, né? Pode ser documentalmente, por mensagem, pode ser daqui a pouco por testemunhas, mas tem formas e acontece bastante. Tem muitas empresas que acabam que o seu Luiz é funcionário da empresa, a empresa vem e te propõe, não, abre um MEI, mas aí tu continua fazendo a mesma coisa, obedecendo ordens, cumprindo aquela jornada de trabalho, tu me entende? É uma prática muito comum hoje, né? É comum e é uma forma de burlar alguns direitos ali do trabalhador. E às vezes, né, o trabalhador até pensa, não, é um bom negócio. Tá? É um bom negócio. Daqui a pouco aumentou um pouquinho a remuneração e tudo mais, mas aí não vai ter férias, não vai ter 13º, e se acontece um acidente de trabalho, né? Então, é bem complexa essa questão. Muito bem. Assim acontece, né? Bom, Luiz, antes que a gente continue essa história, eu quero falar o seguinte, já a gente vai falar sobre, mas tem muita gente participando, eu quero destacar a importância das pessoas em participar conosco nessa manhã e mandar suas mensagens. E eu quero lembrar que é importante que cada caso, daqui a pouco o Dr. Renan vai falar sobre isso, é diferente, é preciso fazer uma avaliação do jurista, mas a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas. Por exemplo, a nossa ouvinte aqui pediu para não se identificar, mas ela está dizendo: bom dia, eu tenho 50% de perda de movimento em um braço esquerdo e eu faço tratamento contra o câncer. Depois de anos afastada na empresa e da empresa, o INSS me mandou voltar às atividades na empresa, mas ainda eu não me acho em condições. Eu fiz a reabilitação e estou aguardando novas perícias. Eu terei que talvez voltar a trabalhar, doutor? Essa é uma questão bastante delicada e que acontece muito, tá? A gente parte do pressuposto que quando ocorre, Leandro, a alta médica do INSS, tá? O profissional ele vai estar habilitado para o retorno ao trabalho. Então, no caso dessa ouvinte, se ela se sente que não está capacitada, né, ela tem que buscar, daqui a pouco, se guarnecer de uma documentação atualizada, né, marcar nova perícia ou até buscar judicialmente essa parte com o INSS. E se for retornar ao trabalho, como ela disse, na questão de reabilitação, tem que ter esse cuidado que tem que ser uma atividade compatível com as condições dela, né? Muitas vezes pode ser que ela não tenha mais a capacidade de realizar as mesmas atividades que ela fazia antes de ter sido afastada do trabalho. Então tem que cuidar essa questão aí. Muito bem, você pode participar conosco mandando o seu recado, a sua mensagem nesta manhã de hoje pelo WhatsApp ou também através do nosso canal no Facebook. Vamos voltar a falar sobre a questão dos MEIs do trabalho sem a carteira assinada. O senhor falou antes ali, importante, né? Vai que o trabalhador sofre um acidente. Se ele sofre um acidente, por exemplo, né, voltando àquele exemplo principal que é o motorista aplicativo, que a gente tem bastante e-mail, o motoboy, essas coisas assim, ele sofre um acidente, ele tem algum direito, ele pode pedir algum direito trabalhista, recorrer ao INSS, essas coisas assim? Leandro, eu acho que é só bom a gente diferenciar bem. Não vamos pegar como exemplo os motoristas de aplicativo, tá? Por quê? Porque aí tem essa discussão se tem vínculo ou não. Tá? Então, a princípio, se for um MEI, né, e for respeitado todas aquelas condições legais, se não tem vínculo, então, né, não há que se falar em carteira assinada. Mas vamos pegar o funcionário de qualquer outra empresa. Ele é funcionário da empresa e a empresa não registrou a carteira de trabalho dele. Tá? Quais que são os riscos? Além daqui a pouco dele não ter a qualidade segurado, que é o que? Sofreu um acidente, ele não vai nem poder encaminhar um benefício perante o INSS. Então esse é um, vamos dizer assim, é um risco muito grande do trabalhador. Outra questão, Leandro e Luiz, que é bastante importante, é inúmeras verbas, tá, trabalhistas que o empregado deixa de receber, em muitos casos, né? Que às vezes, quando é o contrato clandestino, não tem recolhimento de fundo de garantia, não tem recolhimento de INSS, não tem pagamento de férias, 13º. Quando ele vai ser, daqui a pouco, possivelmente, se ele for demitido, não vai conseguir encaminhar o benefício do seguro-desemprego.
Tá? Então, por isso que é importante, não é que ele não vá poder buscar esses direitos. Claro que vai, mas o caminho é muito mais longo, porque ele vai ter que provar o vínculo e provar o acidente. Agora, se ele já tem a carteira assinada, o vínculo ele se torna incontroverso. E tendo carteira assinada, aconteceu o acidente, emite a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, passa-se também ser incontroverso o acidente. E aí, se ele ficar com alguma sequela, com alguma incapacidade, com algum dano na sua saúde, o caminho é muito mais curto para ele buscar uma indenização perante a empresa do que se ele tiver um contrato clandestino, sem carteira assinada. Então, o risco é muito grande para o trabalhador nesses casos. O senhor entrou numa área bem delicada agora. Eu não sei como é que está agora, né? Porque ele não se aposentou, mas antigamente, nem todos, mas faziam-se aquele famoso acordo. Ô patrão, me põe para a rua, eu preciso tirar o fundo de garantia aí. Era muito e aí, comum, né? Pelo que eu vi, está quase uma parcelada. Se aconteceu algum acidente nesse período... Seu isso, Luiz... a lei ampara? Não. Esse acordo ele não é legal. Seu Luiz, ele não é legal, mas existe um acordo trabalhista que é previsto na CLT. Que é o quê? O funcionário ele vai poder sacar até 80% do fundo de garantia, tá? A empresa paga metade da multa e metade do aviso prévio, então é 15 dias se ele for indenizado. Então esse acordo é previsto na CLT e ele não consegue encaminhar o seguro-desemprego. Agora esse outro tipo de acordo ele não tem previsão legal. Aí, doutor, nós temos mais ouvintes acompanhando e perguntando nessa manhã. A Márcia Puton está dizendo o seguinte: eu trabalhei 3 anos em uma empresa e eu tenho 2 férias vencidas. A empresa tem que me pagar as férias em dobro? Como é que funciona essa situação? Tem que cuidar muito essa questão das férias vencidas, porque tem o período aquisitivo e o concessivo. Então, quando que a empresa tem que pagar férias dobradas? Tá? A pessoa vai trabalhar 1 ano. Trabalhou 1 ano, ela vai adquirir o direito a férias. E a empresa vai ter mais 1 ano para conceder aquela primeira férias adquirida pelo trabalhador. Se nesse 2º ano a empresa não conceder as férias, ela entrar no 3º ano de trabalho sem gozar férias, aí sim vai ter que pagar dobrado a primeira férias. Entende? Aí paga dobrado. Muito bem, Luiz. Porque tinha esse mito antigamente, né? E se de repente o funcionário... É que não tem. Se o funcionário diz, eu não quero tirar férias, mas faz um acordo verbal com o patrão. Patrão, eu não quero tirar agora, eu quero mais para o final do ano. E já venceu. E de repente ele é dispensado, ele pode reivindicar, porque é um acordo verbal. Porque o patrão vai ter que pagar... É importante as empresas tomarem esse cuidado, tá? Não deixar exaurir esse prazo, né? Então, dentro desse prazo, daqui a pouco, se entrar em negociação, eu quero vender uma parte das minhas férias. Tudo bem, negocia empregado com o empregador. Sim. Agora, não deixar extrapolar o período da concessão ali. Não deixar ficar, por exemplo, os 2 anos sem, mesmo que tenha acordo verbal, ou melhor não, tá? E tudo documentado. Se for alguma coisa diferente, documentado. Mas a orientação é o quê? Faz o certo, faz sempre dentro da lei, que aí não corre esse risco, né? Porque, vamos supor, existem muitos casos em que o empregador diz assim, mas o empregado pediu para não assinar a carteira de trabalho. Exato. Tá? É obrigação do empregador assinar a carteira, registrar o contrato de trabalho. Então não importa se quer ou não quer. Se quer ou não quer, faz o certo, entende? A lei diz que tem que registrar. A partir do 1º dia, o empregador vai ter 5 dias para assinar a carteira. Mas tem que ser desde o 1º dia, né, assinado. Então não faz o que a lei manda e aí evita problemas, né? Claro. Não vai estar exímio de todo e qualquer pepino, mas diminui, né, o risco. Não corre tanto risco. Não corre tanto risco. Essa é uma questão que muitos trabalhadores têm, né? De verdade, tá aí, tanto o empregado quanto o empregador precisam, né, ter as suas garantias, né? Inclusive, essa era uma das próximas perguntas, a questão do prazo do trabalhador sem carteira assinada, porque existe aquele famoso período dos 90 dias de experiência, né? E muita gente confunde esse período e diz assim, mas esse período
precisa minha carteira estar assinada e o trabalhador tem alguma diferença de garantia desses 90 dias de experiência que se fala ou isso não procede de diferença do restante do período de trabalho, doutor? A questão da carteira assinada, o empregador ele tem até 5 dias para assinar a carteira, tá? Agora, não pode ficar nem um dia sem o registro. Então, ele tem 5 dias para assinar, mas vai ter que registrar desde o primeiro dia. A questão do prazo determinado, que é o contrato de trabalho de experiência, qual que é a diferença? Que ele pode ser renovado uma vez e ele é até 90 dias. Então ele pode ser 30 mais 60, 45 mais 45, 60 mais 30. Esse é o período de experiência. Durante esse período, vamos supor, finalizou esse período, tá? E a empresa não quer renovar o contrato de trabalho, não quer efetivar, ela não vai precisar pagar a multa de 40% e nem aviso prévio para o trabalhador. Agora, se for já um contrato efetivo, um contrato por prazo indeterminado, a qualquer momento que a empresa quiser desligar o trabalhador, ela vai ter que ou avisar previamente, vai ter que pagar a multa de 40%, então tem alguns direitos a mais quando for o contrato indeterminado. E essa lei serve também para o funcionário? Eu fiz um contrato de experiência por 90 dias, de repente passou uma empresa lá, Luiz, eu quero você... Eu também tenho essa liberdade também de não ter que pagar os 30, vou sair normal? É a mesma lógica. Olha só, se for, vamos supor assim, está dentro dos 90 dias, tá? O contrato de experiência de 90 dias. Isso. Chegou no final dos 90, o empregado, eu não gostei dessa função, eu não gostei, não me adaptei e eu vou buscar alguma outra coisa, ou aparecer alguma outra coisa. Ele vai informar a empresa e também não vai precisar cumprir os 30 dias, o aviso prévio. Mas olha outro detalhe, tá? Depende os tipos de contratos, mas a maioria, por regra, aquele que der causa antes do período, quando é contrato determinado, aquele que der causa na rescisão antes de findar, por exemplo, se é 90 dias, com 45 dias o empregado, não quero mais ir. Existe uma multa que é a metade do período que falta. E assim vale também para a empresa. Os dois lados. Para os dois lados. Muito bem. Bom, já Dr. Renan Bertotti, que está conosco nessa manhã, advogado, principalmente atuando no direito trabalhista, vai falar mais para a gente, vai esclarecer dúvidas. Tem mais dúvidas de espectadores, mas antes eu preciso destacar que o nosso horário da manhã tem o apoio do Supermercados Anela em São Valentim, onde o cliente está sempre em primeiro lugar, na Avenida Castelo Branco, 208. Telefone é o 54-3373-1260. Supermercados Anela. Visite os Supermercados Anela e nas redes sociais siga Supermercados Anela para conferir sempre todas as promoções e ofertas na Avenida Castelo Branco, 208, em São Valentim. Muito bem, muitos ouvintes têm medo dessa questão trabalhista, porque talvez possa ter algum problema na empresa. Então, por exemplo, essa ouvinte aqui, ela pediu para não divulgar o nome dela. Mas ela fez uma pergunta, doutor, que até fiquei difícil de decifrar. Ela falou bem assim, um aviso prévio pode ser assinado de forma coletiva? Isso ela está perguntando. Por exemplo, eu acho que significa quando eles demitem funcionários em massa, né? E daí eles dão um aviso prévio para todo mundo, digamos assim. Isso pode acontecer ou tem que ser trabalhador por trabalhador? Leandro, não é algo comum, tá? Não é algo comum. Agora, se for, porventura, houver a representatividade pelo sindicato, alguma coisa assim, eu acredito que esse aviso prévio coletivo até poderá ter alguma valia. Mas, de antemão, vou te dizer que o normal é o aviso prévio individual, né? Luiz. Está no Congresso uma lei que me parece é a questão de só dispensar não pode ser como se diz assim, justa causa. Tem um projeto, uma lei mais ou menos abordando isso, que a empresa não poderá mais dispensar por justa causa, ou só por justa causa. Entendi. É possível isso? Hoje existe essa previsão legal da penalidade por justa causa. Hoje existe. Então, o que é isso? É quando o trabalhador comete uma falta grave, tá? Cometeu uma falta grave, aí
o que a lei ampara? Ela diz que a empresa tem o poder disciplinar para disciplinar o trabalhador. Tá? Agora, existem várias penalidades, a justa causa é a mais gravosa. Tá? Tem a advertência, tem suspensão e aí tem a justa causa. Mas tem faltas graves que elas podem ensejar diretamente a justa causa. Daqui a pouco teve um furto, o empregado furtou algo na empresa. Aí tu perdeu a confiança, né? Então, daqui a pouco poderá ocorrer até uma justa causa direto. Agora, tem faltas graves, às vezes, que não cabem diretamente à justa causa, e tem empresas que já penalizam com a justa causa. Então tem que analisar muito. Caso a caso. Por exemplo, aquele funcionário que chega atrasado, por exemplo, né? Não é uma gravidade, mas aí começa a ser seguido, a empresa pode demitir a justa causa? Aí, esse é um ponto muito importante, porque tem que analisar o seguinte: chegou atrasado, 10 minutos num dia, tu não vai aplicar a justa causa. Então por isso que tem em várias hipóteses em que as empresas aplicam a justa causa, que pode ser reavido judicialmente, pode ser rediscutido, porque às vezes é aplicado de forma arbitrária. Agora, se o funcionário vem uma, vem duas, vem três, de uma forma frequente, e a empresa adverte, a empresa aplica suspensão, ele continua fazendo as mesmas coisas, é porque não está disciplinando ele, e vai chegar uma hora que a empresa vai esgotar e vai ter que aplicar a justa causa. Outro detalhe que era muito comum agora, ver se é mito ou é verdade aí. Tem lá uma empresa com tantos funcionários, aí você faz uma advertência, o rapaz não assina, vai alguém assina como testemunha. Aí tinha um comentário, que queria ver se é mito, 3 vezes que o rapaz recebeu uma advertência, demissão justa causa. Tem algum elo de ligação ou isso é alguém que criou essa lei na cabeça? O funcionário tem amparo jurídico para isso? A questão, por exemplo, de não assinar... Uma advertência. Olha só, o funcionário ele não é obrigado a assinar. Tá? Não é obrigado a assinar. Então, daqui a pouco, o seu Luiz recebe uma advertência e tu olha assim e foi por mau procedimento, por exemplo. Né? E aí o senhor diz: não, eu não cometi mau procedimento, eu fiz o normal. Eu não vou assinar essa advertência, o senhor não é obrigado a assinar. Agora, se a empresa pegar 2 testemunhas, ela vai ter valia. Vai ter validade também. Então, Mas os 3 atos de 3 advertências não justificaria uma demissão. Essa é a questão da proporcionalidade que eu falei, porque a lei não diz quando que pode aplicar a justa causa. Ela diz que pode aplicar, mas ela não fala em que situações. Então, às vezes, seu Luiz, tu tem que analisar a gravidade, caso a caso, a gravidade, tu tem que aplicar a penalidade proporcional ao ato cometido, né? Então, às vezes, tu nem precisa ter nenhuma advertência, tu já pode aplicar a justa causa. E às vezes não, tu vai ter que ter essa proporcionalidade de aplicar 1, 2, 3 advertências. Por exemplo, o funcionário se atrasou 2, 3 minutinhos, aplica advertência, tu não vai aplicar suspensão direto. Calma, né? Daqui a pouco até uma advertência verbal pode caber, depois advertência escrita, 1, 2 ou 3, não tem uma regra, regra. Tudo documentado. Melhor coisa é documentado. Por quê? Isso agora falando, né, na questão da empresa. Se ela não tiver documentado, o ônus de provar as faltas cometidas pelo trabalhador é da empresa, porque é a empresa que está aplicando a justa causa. Então é importante a empresa ter toda essa documentação, esse acervo probatório, para daí sim, se houver uma reclamatória nesse sentido, né, para rediscutir a justa causa, a empresa vai estar guarnecida com aqueles comprovantes, com aquela documentação de que realmente o funcionário cometeu inúmeros atos falhos, né, teve uma conduta ali, né, faltas graves, e que a empresa tentou discipliná-lo, né, tentou aplicar proporcionalmente e não teve êxito, até que a saída foi a aplicação da pena mais gravosa, que foi a justa causa. E ressalto que às vezes ocorreu, daqui a pouco 2 funcionários entraram em agressão física. É uma questão que, né, já vai para dispensa direto por justa causa.
né? Não pode acontecer agressão física no local de trabalho, entende? Então tem casos e casos, né? Tudo bem. Bom, doutor, eu sei que o senhor é um jurista que sempre trabalha com a lei, né? Sempre detalhando cada questão de lei. Mas nós tivemos aí já há alguns anos uma mudança na lei trabalhista, no Código do Trabalhista, e aí o senhor fala nessa questão da interpretação de cada caso, de cada lei, de cada situação. Como é que o senhor vê hoje o nosso Código Trabalhista, né, do Brasil? Ele é amplo? Ele precisa ser melhorado? Como é que o senhor vê hoje as nossas leis de defesa do trabalhador e também do empregador? Leandro, eu costumo dizer sempre que às vezes as pessoas têm uma imagem distorcida da questão do direito do trabalhador, tá? Então isso eu falo de coração aberto, tanto para empreendedores, empresários e também, claro, para os trabalhadores. O direito do trabalhador, a proteção ao trabalhador, ela não tem vínculo e não tem que ter com o sucesso da empresa, com a lucratividade. Não tem que ter. É óbvio que também tudo tem que equilibrar, mas tu tem que ter um ambiente bom de trabalho, tu tem que ter medidas protetivas, tu tem que ter benefícios para o trabalhador. Por quê? Porque ele vai ter motivação, ele vai ter um ambiente gostoso, ele vai produzir muito mais, ele vai trazer para a empresa resultados excelentes. Agora, minha visão, essa reforma teve muitos pontos que foram prejudiciais. E quando é prejudicial, vamos supor, se tu cada vez retirar direitos de trabalhadores, vai chegar uma hora que vai ficar uma situação análoga à escravidão. O empregador vai chegar, tu quer trabalhar dessa forma, né? E acho que não é por aí, porque aí tu não vai ter a mesma eficiência daquelas pessoas, porque é um ser humano que está trabalhando, não é uma máquina. Então eu acho que é importante, Leandro, a nossa legislação, ela é bastante completa, é claro, o problema está no cumprimento das leis, né? Existe a legislação, mas o cumprimento é que é muitas vezes falho. Agora, o que me preocupa é que tem muitas pessoas que têm esse pensamento equivocado. Ah, não, eu tenho muito gasto para o trabalhador, é isso, é aquilo. Agora, para o trabalhador, é importante ter essa proteção e esses benefícios que ele tem vão dar gás, vão dar combustível para ele fazer o melhor possível. Então a gente falou ali em um assédio, o cara que sofre assédio, como é que ele vai ir todo dia trabalhar se o ambiente não é bom? Para ele vai ser uma tortura ter que ir, e muitas vezes ele precisa ir porque ele vai precisar do dinheiro, ele tem família para sustentar, e aí ele vai se obrigar àquela situação. Tem gente que trabalha com condições péssimas de trabalho, num ambiente horrível, né? Então, qual a motivação daquele ser humano de todo dia trabalhar? Então eu acho que isso, Leandro, eu acho que para mim caminham juntos o sucesso da empresa e a qualidade do serviço, do ambiente de trabalho caminha junto. A empresa que preza por isso, que cumpre todas as normas e direitos dos trabalhadores, eu acho que ela tem muito mais chance de ter sucesso do que a empresa que vê assim, não, vamos deixar isso de lado. Não precisa comprar EPI, não precisa, tá? Tenta economizar nisso, não. O sucesso da empresa está ligado ao marketing, à qualidade do serviço, do produto, né? Está ligado a inúmeras outras coisas, ao mercado, à economia, né? E não a tu ceifando o direito dos trabalhadores. Hoje, hora extra. Também aí outros, vê se é um mito, né? Uhum. Não, olha, a empresa olha, Luiz, tu vai ter que fazer uma hora extra hoje. Okay. Tem alguma lei que ampara essa obrigação de fazer hora extra, ou isso vai depender da minha disponibilidade ou da disponibilidade da empresa? Porque tem um comentário nas empresas assim, a empresa tem o direito de fazer tantas horas extras durante a semana. Isso está amparado por lei ou também um mito aí que se falaram aí? A princípio... Desde que não haja acordo, por exemplo, a empresa obriga. Isso. Olha só, depende muito do que está previsto no contrato de trabalho ou se tem alguma previsão diferente na convenção coletiva ou no acordo coletivo. Mas vamos supor que não tenha previsão nenhuma, tá? E o senhor não tem disponibilidade de prestar hora extra,
Tá? No contrato de trabalho não só prevê o horário normal de trabalho, não prevê que quando for necessário o senhor vai ter que... E aí o senhor, que a faculdade é do senhor escolher, é o trabalhador que vai optar, não, eu não tenho essa disponibilidade. A empresa não pode obrigar. Não pode obrigar, até porque tem muitos casos que tem trabalhadores que têm 2 vínculos de emprego. Então trabalha num, sai, vai para o outro, né? Então vai depender da disponibilidade do trabalhador. Uma exclusividade do empregado. Do empregado. Escolher se faz ou não. Isso. Mas como eu disse, tem exceções, né? Se houver um acordo pré-estabelecido, já isso, quebra essa regra. Ou daqui a pouco não é nem acordo, é uma previsão até no contrato de trabalho. Quando o funcionário foi lá para ingressar na empresa, daqui a pouco ele se comprometeu, sempre que precisar, né, trabalho extraordinário, né? Então é um assunto também delicado. A gente está recebendo dezenas de mensagens dos nossos ouvintes. Aqui eu vou ler a última, que a ouvinte está pedindo: olha, os 15 minutos de intervalo, o funcionário tem que permanecer no local ou ele pode sair do local? A princípio, o intervalo já diz, é intervalo, né? Então ele vai poder gozar, é intervalo para, né, repouso e alimentação. Ele vai poder gozar da melhor maneira. Agora, obviamente que vai ter que respeitar esse período, né? Então, se quiser sair, muitas vezes tem que cuidar para não atrasar, porque esse intervalo de 15 minutos ele é bastante curto, né? Mas não tem essa obrigação de ter que... Pode sair da empresa, no caso. Pode sair da empresa. Muito bem. Bom, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista, são 8h03 da manhã. Eu quero muito agradecer a sua vinda aqui, doutor, para esclarecer esses assuntos. Por favor, volte outras vezes, que é sempre importante a gente estar falando com os nossos amigos trabalhadores sobre os seus direitos, também esclarecendo os empregadores sobre as suas responsabilidades e os seus direitos também aqui no nosso programa. Muito obrigado mais uma vez e sucesso para o senhor aí nessa atividade que é muito importante para o dia a dia da nossa sociedade. Eu que agradeço o convite, Leandro, Luiz, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. É sempre muito gratificante poder falar sobre o direito dos trabalhadores, né? E me coloco à disposição sempre que houver necessidade e convite, vai ser sempre muito, muito prazeroso. Um grande abraço a vocês aí. Prazer recebê-lo, né? Tudo bem, né? Que bacana a gente ver um jovem assim do direito, né, Luiz? Então, dessa nova linha aí trazendo a gente, né? Bacana, né, Luiz? Sucesso. Obrigado. Seu Luiz.